Oi, gente! Esse é o meu diário de escrita número 7. Eu tô com a voz horrível porque minha garganta tá muito ruim. E eu tenho boas notícias, finalmente. No vídeo passado eu falei sobre as crônicas que eu tava escrevendo, que eu continuo escrevendo pra Biblioteca Empoeirada. E mencionei que tava um pouquinho ruim de eu me manter com os projetos começados. Mas a boa notícia é que de lá pra cá várias coisas mudaram. Eu tô gravando esse vídeo no final agora de junho, eu não sei quando que ele vai pro ar, mas fato é que muita coisa mudou de lá pra cá. Eu tô especialmente... Eu comecei já o terceiro livro da... Eu comecei já o terceiro livro da trilogia Coração da Magia. Ele tá com, sei lá, acho que umas 11 páginas até agora, mas eu ainda tô seguindo num ritmo bem lento. Depois que eu descobri como começar, foi ficando mais fácil, porque eu sabia que esse começo dele tinha que ser, ao mesmo tempo, muito natural e muito impactante, por conta dos acontecimentos que fecham o segundo livro e do qual ninguém sabe até agora. E aí um dia de inspiração súbita me veio, não lembro nem onde eu tava, acho que eu tava viajando. E aí eu sentei e comecei a escrever, mas ainda tá indo muito devagar, porque eu tenho que descobrir como balancear e aonde colocar os elementos mesmo que vão carregar a história e fazê-la caminhar, porque eu não quero que tudo exploda de repente já no primeiro capítulo, mas também não pode ser uma coisa muito chata. Então tá sendo bem difícil, por isso eu tô escrevendo às vezes 1, 2 páginas quando eu escrevo. E fora isso, nos últimos dias eu tenho me dedicado bastante a escrever o terceiro volume da série Diário Nada Secreto, e é mais ou menos sobre ele, basicamente, que eu vou falar hoje. O Diário Nada Secreto é uma série que eu comecei a escrever há muitos anos atrás. É a primeira série de livros que eu comecei a escrever, quando eu tinha acho que uns 14 anos. Então faz bastante tempo que eu tô trabalhando nela. Ela não tem um planejamento assim de tipo, quantos livros vai ter. E, na verdade não é nenhuma série que eu escrevo pensando numa publicação. Eu comecei a escrever porque eu curtia a história e eu continuo escrevendo porque eu curto muito a história, mas eu não penso realmente em fazer nada com ela. Tipo, nunca me passou pela cabeça, sei lá, vou transformar isso em alguma coisa. Mas é uma história que eu curto muito porque... Bom, em suma, o que é o Diário Nada Secreto, pra vocês entenderem? É a história da Lolita, que é a minha personagem principal, que é ela que conta a história, e dos amigos dela, vivendo a sua vidinha de classe média dentro do mundo ali do ensino médio. Então o primeiro livro equivale ao primeiro ano do colegial e assim por diante. Resumindo desse jeito, não tem nenhum atrativo. E na verdade essa é a graça pra mim, porque o Diário Nada Secreto ele foi pensado para ser um livro em que eu pudesse reunir todas aquelas histórias muito boas que você escuta dos seus amigos te contando, mas que você sempre pensa, putz, isso daria um ótimo livro, mas você não consegue realmente colocar isso num livro, porque de alguma forma falta aquele toque de ficção que transforma tudo. E eu sempre acho que sempre achei, né, que a nossa vida tem coisas extraordinárias e histórias muito boas que são muito mal aproveitadas em prol, assim, de grandes dramas que acontecem com 1%zinho, assim, de pessoas no mundo. E eu queria muito usar isso. Eu queria falar de pessoas com quem eu convivo, eu queria contar histórias que eu escuto, histórias que eu vivi. Eu queria que esses personagens fossem as pessoas que convivem comigo. E foi daí que eu parti, lá com os meus 14 anos, para escrever a premissa e para começar o primeiro livro. E são muitos personagens, tem todos os amigos e a família, e é muito difícil em todos os livros você lidar com uma grande quantidade de personagens, mas no diário eu não tenho tanto essa preocupação, porque existem, além de ser a Lolita, tipo, o centro da história, ela não é o centro de todas as histórias, porque às vezes ela tá ali só como ouvinte, ela tá ali só por uma participação especial num evento que não tem nada a ver com ela. Então eu pego em certos momentos de cada livro um personagem para Cristo, e aí tudo vai acontecer com os personagens, ou
enfim, várias coisas vão acontecer com esse personagem e essa interação com a Lolita sendo a amiga e a pessoa que escuta e a pessoa que ajuda, ou que tenta ajudar, ou que não pode fazer nada, mas está ali participando porque faz parte da vida dos amigos dela. Muitas coisas, acho que pelo menos 80% dos acontecimentos do diário, dos 3 livros e dos próximos, né, que ainda virão, são baseados em fatos reais. Não necessariamente comigo, mas várias coisas que aconteceram com amigos meus, ou várias histórias que eu ouvi de amigos contando de outros amigos. E eu tento sempre abusar disso o máximo possível, porque eu acho que isso dá uma realidade pra história. Então, tem várias coisas. Tem a personagem que descobre que o pai tinha uma outra família. Tem putão que se apaixona pelo primo. A menina que fica grávida na adolescência. Enfim, amigas que brigam por causa de outras amigas. E aquele primeiro amor que volta. E aquela paixonite que se transforma. E, enfim, várias coisas que são super cotidianas e que são super normais. E que eu gosto muito de colocar na prática e de transformar isso numa história que fica gostosa de ler. E além disso, é muito divertido pra mim ser a Lolita e viver esse universo dela. Principalmente agora, que pra mim já é um pouco distante essa realidade de ensino médio. Então às vezes é bacana quando eu tô escrevendo ou relendo, porque isso me lembra muito das sensações que eu tinha quando eu tava nessa época. Eu tô com 21 anos agora, esse ano fazem 5 anos. 5 anos que eu saí do ensino médio. Algumas coisas são muito frescas e outras mudaram tanto. E aí você fica lembrando, né, de como é engraçado e ao mesmo tempo como é normal que certas coisas tão pequenas tomem proporções dramáticas enormes. Porque quando você é adolescente as coisas são assim. E de certo modo, pra mim ainda são, em algum nível, né, com algumas situações. E o mais difícil de escrever o diário é justamente o tão legal que é ser a Lolita. Porque quando eu comecei a escrever, a Lolita era meio que o meu alter ego, ainda é. E ela sempre foi pensada pra ser eu dentro daquelas situações. Então, eu criei ela tendo, tipo, 90% das minhas características e um 10% da sua vida pessoal que não tem nada a ver comigo. Mas ao mesmo tempo é muito difícil, porque eu vou me envolvendo às vezes tanto na história que eu tenho que parar às vezes e pensar não em como eu agiria, mas em como ela agiria, porque tem uma diferença. Eu fico tentando me concentrar ali no tipo, qual é a linha tênue que me separa dessa personagem? Porque existem todos os personagens que a gente cria e todos os personagens que eu criei, mesmo dentro dessa história, tem alguma coisa minha. E personagens que são muito parecidos comigo são sempre os mais difíceis, porque eu dou sempre aquele toque que me distancia e esse toque faz toda a diferença. E às vezes eu não paro pra pensar nisso, porque existem vivências que esse personagem teve que eu não tive. E como é que, né, você coloca isso na balança e, enfim, cria a partir disso. Mas é uma experiência muito boa. E é uma experiência muito boa escrever sem compromisso. Porque eu tenho várias pessoas que acompanham o diário desde quando eu comecei a postar na Nosso Romance Adolescente lá no Orkut, em 2008, 2009, não sei. Que acompanharam o primeiro livro, porque na verdade teve várias versões. Eu tive a primeira versão e aí quando eu cheguei na minha, eu comecei a reescrever e postar. Então as pessoas que acompanharam eu recriando o primeiro e depois recriando o segundo, e que estão há tipo 2 anos praticamente esperando o terceiro sair. E agora que ele tá começando a caminhar, é muito divertido pra mim reviver essa experiência de escrever sem pensar no que eu vou fazer com isso. Escrever só porque a história é muito legal e porque eu gosto muito dos personagens, escrever pelo prazer de escrever e pelo prazer da história. E agora eu vou tentar reviver essa experiência de escrever acompanhada dos leitores. Por isso eu tô postando o Diário Nada Secreto no Wattpad, não sei como é que se fala, acho que é Wattpad. Eu abri uma conta lá, tô descobrindo, né, o que todo mundo gosta tanto. O Wattpad pra mim ele é uma segunda versão da NRA, de certo modo.
E eu vou postando capítulo a capítulo. Na verdade, hoje, no dia que eu tô gravando, eu comecei a postar ontem. Então não teve ainda nenhum feedback, mas eu tô muito curiosa pra saber o que as pessoas vão falar sobre. Especialmente essa galera que tá esperando há tanto tempo. Porque, enfim, é uma história em que tudo pode acontecer. E muita coisa do que acontece vem das expectativas de quem tá lendo. Então, essa troca vai ser muito legal. E eu tô bastante ansiosa por ela. E é isso, né? Eu vou escrevendo e vamos ver o que vai dar. Não sei até quando vai esse ritmo meio frenético aí de escrita. Espero que por bastante tempo, porque tá bem divertido. E o terceiro livro, ele acontece muita coisa. Eu tô reescrevendo ele também, existe uma primeira versão, então várias coisas eu já sei que vão tomar. Em compensação, várias outras, elas estão completamente modificadas, porque quando eu reescrevi o primeiro e o segundo, muito pouca coisa foi aproveitada. Então eu criei personagens que não existiam, e criei plots que não existiam. Então, tudo o que eu gostava muito sobre o terceiro vai ter que passar por uma mudança muito louca, porque N coisas não existem mais e N coisas passaram a existir e tudo isso tem que ser considerado. Então vai ser uma escrita assim, bem intensa e eu tô curiosa pra saber o que vai dar, porque algumas coisas eu ainda não pensei e algumas coisas já tenho bem planejadas, mas tem coisa pra caramba pra rolar. E, enfim, Lolita aqui na guarde. Vocês podem acompanhar a história no Wattpad neste link aqui embaixo na tela, também vai aparecer na descrição do vídeo. E se vocês quiserem conhecer os outros volumes do Diário Nada Secreto, vocês podem acessar o meu blog no www.larissasiriane.blogspot.com e lá vocês podem baixar não só esse, como outros livros e outros contos meus que tenho lá para download, e conhecer também os meus livros e ficar um pouquinho mais por dentro do meu trabalho. Se vocês quiserem continuar vendo outros vídeos aqui no canal, é só se inscrever, deem um like se vocês curtiram, comentem o que vocês acharam. Como eu disse, eu gosto muito dessa troca. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Até!